Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesse trecho do Evangelho encontramos um diálogo desafiador entre Jesus e os saduceus. Saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, procuravam testar Jesus com uma questão sobre vida após a morte. A resposta de Jesus nos oferece uma compreensão sobre a ressurreição e a nossa fé no Deus vivo. Os saduceus apresentam a Jesus, então, uma situação hipotética baseada na lei do levirato, onde um homem deve casar-se com a viúva de seu irmão para lhe dar descendência. Eles perguntaram de quem será a esposa na ressurreição, se ela tiver sido casada com 7 irmãos. Essa questão não é apenas um teste, mas também uma provocação à crença na ressurreição, que eles de certa forma rejeitam. Jesus então responde de maneira sábia, revelando a natureza da vida eterna. Ele explica que os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que forem julgados dignos de tomar parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não se casam nem são dados em casamento. Lucas 20, 34, 35. Jesus então ensina que a vida eterna transcende as realidades e as relações terrenas. Na ressurreição seremos como anjos e filhos de Deus, vivendo uma nova dimensão de existência. Jesus continua citando a Escritura para afirmar a verdade da ressurreição. Ele lembra que Moisés, na passagem da sarça ardente, chamou o Senhor de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Isso reforça a fé na ressurreição e na vida eterna. Nossos antepassados não estão mortos, mas vivos em Deus, e nós também estaremos destinados a essa vida eterna. A resposta de Jesus nos convida a refletir sobre a nossa própria fé e espiritualidade. Como podemos viver de maneira que reflita nossa crença na ressurreição e na vida eterna? A crença na ressurreição nos dá esperança, mesmo diante da morte e do sofrimento. Como São Paulo escreveu: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios 15, 19. A esperança na ressurreição nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e fé, sabendo que a vida eterna nos aguarda. Se Deus, então, é Deus dos vivos, devemos cultivar uma relação viva e profunda com Ele. Isso significa oração, meditação na palavra, participação nos sacramentos. Jesus, então, nos chama a sermos filhos de Deus, vivendo em comunhão com Ele. A vida eterna começa aqui e agora, queridos irmãos e irmãs, quando vivemos o amor e a misericórdia de Deus. Como Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. A ressurreição é a plenitude do amor de Deus e somos chamados a viver esse amor em nossas relações diárias. Como cristãos,
somos chamados a sermos testemunhas da ressurreição. Isso significa proclamar a verdade da vida eterna e a viver de maneira que reflita essa esperança. Nossa fé deve ser visível em nossas ações, palavras e atitudes. Para aplicar então esta mensagem em nossa vida diária, podemos começar com pequenas práticas que nos ajudam a viver nossa fé na ressurreição. Reserve um tempo para conversar com Deus, agradecer por suas bênçãos e pedir orientação. Medite também a Sagrada Escritura para fortalecer sua fé e entender melhor a vontade do Senhor. Frequentando também a missa, confessando os pecados para estarmos em comunhão com Deus e com a comunidade. E ajudar sempre a sua paróquia, a sua igreja, os mais necessitados, tomando consciência da nossa participação ativa. Queridos irmãos e irmãs, vamos concluir esta reflexão com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver a fé, que nos ajude a viver a fé na ressurreição e a testemunhar seu amor pelo mundo. Senhor Deus, Pai amoroso e misericordioso, nós te agradecemos pela Tua palavra de hoje, que nos guie, ilumine nossos corações. Tu que és o Deus dos vivos, fortalece nossa fé na ressurreição e ajuda-nos a viver com esperança e alegria. Concede-nos a graça de cultivar uma relação viva contigo, para que sejamos verdadeiros filhos de Deus. Ensina-nos a amar como teu Filho Jesus nos amou, para que sejamos testemunhas do teu amor pelo mundo. Dá-nos também a coragem de proclamar a vida eterna e de viver de acordo com a tua vontade. Que nossa vida diária, então, reflita a verdade da ressurreição e que possamos sempre caminhar na luz do teu amor. Assim seja. Que esta mensagem de hoje nos inspire a viver a fé, a renovar a esperança e confiar mais no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.